18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você ligado aqui na 100.7 FM. Começa agora o seu programa 18 horas, de segunda a sexta-feira, aqui. Hoje é segunda-feira, dia 27 de janeiro de 2025. Mas eu não estou sozinho. Você vai aqui acompanhar esse programa junto comigo. Eu vou estar junto com você, mas eu também estou com André Meirelles. Boa noite, André Meirelles. Isso mesmo, Kennedson. Muito boa noite para você. Boa noite, você ouvinte que nos acompanha aqui na 100.7 Mix FM Manaus. E para você agora, pode participar e interagir com a gente no programa 18 horas. Mande sua mensagem de texto, uma foto ou também um áudio para conectar com a gente aqui no programa, fazendo a sua denúncia. Também pode enviar uma mensagem pelo nosso WhatsApp, que é o número 994887592. Não é isso mesmo, André? Isso, a gente quer saber a sua opinião, o que você pensa sobre os assuntos abordados aqui nas reportagens do 18 horas. Então conta pra gente, você pode pegar seu celular aí no número 994887592. Pode mandar uma mensagem de áudio porque a gente quer ouvir o seu alô. Manda pra gente. 18 horas. Vamos agora direto para os destaques do dia de hoje. O governo Trump suspende a ajuda humanitária dos Estados Unidos à agência da ONU que auxilia imigrantes em Manaus. Polícia Federal no Amazonas abre inquérito para apurar denúncias de agressões contra brasileiros deportados dos Estados Unidos. Imagens impressionantes registradas por pacientes desmentem o governo e também mostram a situação caótica do Instituto da Mulher Dona Lindu. Classe artística reage à nomeação do ex-vereador Caio André para a Secretaria de Cultura do Estado. Sai a lista de aprovados da Universidade Federal do Amazonas pelo SISU. Isso e muito mais você confere agora no 18 horas. 18 horas. Boa noite, Manaus. Olha, o programa 18 horas está começando com uma notícia que afeta diretamente centenas de imigrantes venezuelanos aqui no Amazonas. Com certeza, André, é isso mesmo, porque o governo dos Estados Unidos, sob a administração de Donald Trump, suspendeu por 90 dias os repasses de fundos destinados à ajuda humanitária para a agência da ONU que atua aqui em Manaus. Com essa decisão, os serviços oferecidos pela entidade estão completamente paralisados, deixando milhares de pessoas desesperadas e também desamparadas. A gente sabe porque o escritório localizado aqui no Parque da Compensa, que atendia ali diariamente centenas de pessoas, centenas de imigrantes em busca de regularização migratória, fechou todas as portas. Então, basicamente, a situação ficou bastante precária. Profissionais, eles foram dispensados e muitos dos que dependiam desse serviço agora não têm acesso nem à alimentação básica, nem a atendimento de saúde. E essa suspensão, que atinge o Amazonas e outros 4 estados daqui do norte, faz parte de uma ordem do presidente americano que determinou uma revisão completa dos programas de assistência humanitária. Mas enquanto a política externa do governo Trump é reavaliada, quem paga o preço são os imigrantes que buscam ali uma chance para poder recomeçar no Brasil. A Operação Acolhida vinha oferecendo um suporte essencial desde 2018. Agora, com essa paralisação, fica o questionamento: o que será dessas famílias que já enfrentaram uma realidade tão difícil? Olha só, de acordo com o memorando interno, a decisão ela envolve um bloqueio de fundos para a população, os refugiados e também imigrantes ali da agência dos Estados Unidos para se desenvolver, que trabalha ali nesse processo de desenvolvimento internacional. Eles mencionaram que durante o período de suspensão, o Departamento dos Estados Unidos americano ele vai fazer essa revisão dos programas em andamento para garantir o alinhamento à política externa dos Estados Unidos. Agora aqui em Manaus, como eu já mencionei anteriormente, os profissionais que atuavam no pronto atendimento do cidadão, ali o PAC lá da Compensa, eles foram dispensados ali na última segunda-feira. E aí o que acontece é que, segundo a Organização Internacional para Migrações, a paralisação afetará milhares de imigrantes, deixando ali eles sem acesso à regularização migratória, à saúde e à alimentação. A gente também pediu uma nota, inclusive, da própria Secretaria de Justiça do Estado do Amazonas e também do próprio órgão que trabalha aqui na capital do Amazonas com esse processo. Eles responderam que vão seguir trabalhando ali para promover uma migração humanizada, ordenada e também digna, beneficiando migrantes da sociedade também escolhida. E além disso, também foi mencionado que a Sejusc ela reforçou ainda que não há essa suspensão dos atendimentos no local, uma vez que essa já não era a atribuição exclusiva da Organização Internacional de Migrações. Atualmente, todas
todo o trabalho referente a migrantes e refugiados realizado dentro do escopo da operação já é executado também por técnicos da Sejusc. Então, essas foram as últimas informações repassadas ali pela Sejusc, que trabalha exatamente com esse processo para ajudar essas pessoas que tanto já sofreram e merecem, né, André Meirelles, umas condições melhores de saúde, né? Com certeza, né? A gente tem aí essa determinação do governo do Amazonas, né, da Sejusc, que iniciou esse plano de atendimento da demanda e vai seguir aí ofertando os serviços de pré-documentação da residência, que acontece ali de segunda a sexta-feira. Isso vai ser no posto de interiorização e triagem de Manaus, né, que fica localizado no Parque da Compensa, aqui na zona oeste de Manaus, né? E também sobre as demais atividades relacionadas à Organização Internacional, a Parceria de Desenvolvimento de Trabalho com Imigrantes e Refugiados. A Sejusc informou, né, como você está reforçando aí, Kennedson, que o governo do Amazonas vai continuar essa parceria aí, cedendo espaço no local para o trabalho de organização. Basicamente, esse é o trabalho da Sejusc, né, André? Então, a Sejusc que faz o papel dela, esse não é um trabalho principal só dessa organização internacional. E o que acontece é que a Sejusc já confirmou que esse trabalho vai seguir feito normalmente por todos os funcionários da Sejusc. 18 horas. Entrevista do dia. O nosso entrevistado de hoje é o senador Eduardo Braga, que foi relator do projeto da reforma tributária do Senado, e essa reforma que manteve os incentivos fiscais da nossa Zona Franca de Manaus e criou um novo arcabouço fiscal para o país. Muito boa noite, senador. Muito obrigado pela sua presença aqui no 18 horas. Então, depois dessa reforma sancionada pelo presidente Lula, senador, quais que são os próximos passos ali? Quando que o povo brasileiro ele vai perceber essas mudanças de fato? Bem, primeiro, boa noite a todos que nos ouvem nesse momento. Quero cumprimentar você, Kennedson, ao André, a todos aqui na Rádio Mix, mandar um abraço ao Armandinho, que é um querido amigo. Dizer o seguinte, a reforma tributária, ela faz uma mudança estrutural muito grande em 5 impostos de consumo. Impostos federais, impostos estaduais, como o ICMS, e imposto municipal, que é o ISS. E mais do que fazer a substituição de 5 impostos por um imposto, que é o IVA dual, que traduzindo é o IBS e o CBS, ela muda a cobrança do imposto da origem para o destino. Ou seja, o grande desafio no caso da Zona Franca é porque as indústrias aqui da Zona Franca, elas tinham o benefício, ou têm o benefício, em função de que o ICMS era cobrado na origem. Então, como manter esses incentivos fiscais se o ICMS deixaria de ser cobrado pelo estado do Amazonas e passaria a ser cobrado, por exemplo, pelo estado de São Paulo? É claro que o estado de São Paulo não iria dar incentivo fiscal para indústrias que estão no Amazonas. E esse grande desafio, entre outros tantos que a reforma tributária tinha, foi, graças a Deus, e com a parceria de toda a bancada federal e com o apoio do presidente Lula e do ministro Fernando Haddad, preservado. Nós conseguimos manter os créditos presumidos que eram do ICMS, do PIS/COFINS e do IPI. Conseguimos manter o IPI exclusivamente para a Zona Franca e a indústria manteve a sua competitividade e a Zona Franca comercial, porque muita gente pensa que como nós não temos mais os importados no comércio, de que a Zona Franca comercial não tem importância. Tem muita importância. A Zona Franca comercial, ela permite que o comércio de Manaus compre de outros estados e do exterior e se credite em crédito presumido. Portanto, esse benefício chega até o consumidor da Zona Franca de Manaus. O que isso significa dizer é que, por exemplo, um fogão que a Bermol
ou a Tevelá, ou qualquer outra loja de varejo na cidade de Manaus vende com benefício, perderia a competitividade versus uma plataforma eletrônica. Casas Bahia, por exemplo, você ia poder comprar fogão pela rede social, pela internet, mais barato do que numa loja aqui em Manaus. Graças ao que conseguimos fazer na reforma, nós mantivemos essa vantagem comparativa para o comércio. E com isso garantimos os empregos atuais da indústria, que entre empregos diretos e indiretos são quase 600 mil, e do comércio, empregos diretos de comerciários na reforma tributária estavam envolvidos quase 350 mil manauaras. Portanto, era um desafio muito grande. Bem, isso está garantido. Então, a primeira grande resposta à sua pergunta é dizer o seguinte: trabalhadores do Distrito Industrial, trabalhadores do comércio da cidade de Manaus, da Zona Franca de Manaus, fiquem tranquilos porque estamos garantidos para o presente e para o futuro. Com certeza é um grande alívio, né, senador? É um grande porque alívio. Muitas pessoas estavam se questionando o futuro do Amazonas, o que poderia acontecer, principalmente porque essa é uma das principais fontes de renda da população de modo geral, né? Não, é a principal fonte de geração de emprego, porque imagina, se esses 600 mil trabalhadores do distrito, diretos e indiretos, não tiverem recurso para comprar no comércio, o comércio de Manaus quebra. Portanto, nós voltamos a ser um porto de lenha. Então, uma coisa depende da outra. Nós não teríamos como manter o comércio funcionando se nós não tivéssemos quem comprasse no comércio, né? E a nossa atividade depende, portanto, da indústria e do comércio, né? Além, obviamente, dos benefícios que nós temos do gás natural e do petróleo, que são muito importantes. 1/4 da economia do PIB amazonense, pouca gente sabe disso, sabe? É importante dizer isso, André. 1/4 do nosso PIB depende da atividade de gás e petróleo. 1/4 da nossa economia depende disso. Nós temos o gás de Urucu, o gás de Silves, do Azulão, da Eneva e da Petrobras, e essas atividades econômicas geram 1/4 do nosso PIB. E mais, a Petrobras privatizou a refinaria, que sem incentivo fiscal fica inviabilizada. E nós conseguimos salvar a refinaria, porque criamos condições de ter incentivo fiscal para a única refinaria da Amazônia Ocidental, o que abre uma janela para o futuro de nós podermos modernizar a atual refinaria com investimentos e que nos possibilita entrar na petroquímica, ou seja, não só o potássio de Autazes, mas também os nitrogenados, ureia, etc., o que significa dizer que uma nova fronteira econômica pode se abrir para o estado do Amazonas. Agora, com relação à reforma como um todo, a simplificação é fundamental, porque o que as pessoas pagam de imposto sem saber que é imposto não está escrito em gibi nenhum. Você que está aí no carro agora, nesse momento, no engarrafamento, nos ouvindo, você talvez não saiba quanto você paga de imposto no feijão, no arroz, quanto você paga de imposto na energia elétrica, quanto você paga de imposto na água, no esgoto, quanto você paga de imposto no gás de cozinha, quanto você paga de imposto na internet. As coisas que são do cotidiano, né? E que o imposto está embutido em cascata. Então, a primeira coisa é a simplicidade. Nós simplificamos os impostos. Segunda, transparência. Todo mundo vai saber, eu estou olhando aqui para sua caneca do 18 horas. Todo mundo vai saber qual é o preço da caneca e qual é o imposto que você está pagando sobre a caneca. Como acontece nos Estados Unidos, como acontece na Europa, que você olha pro preço do produto, tem lá o preço do produto e quanto você vai pagar de imposto, que é o IVA, não é?
E no nosso caso, vai acabar a cumulatividade. A cumulatividade acaba, porque hoje você paga imposto em cascata dentro do Brasil. Você paga imposto na energia, depois você paga imposto no vidro, depois você paga imposto na caneca, depois você paga imposto na comercialização, e esses impostos todos se acumulam. E é uma carga tributária sobre o consumo no Brasil que ninguém vê. E quem é o mais penalizado? É o mais pobre, é o que pode menos. Por que ele é o mais penalizado? Porque ele consome mais produtos que têm impostos em cascata. O que aconteceu na reforma? Deu a transparência, deu a simplificação, deu a segurança jurídica e, ao mesmo tempo, tirou a cumulatividade. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que, se nós conseguirmos, através da tecnologia de um negócio que parece um palavrão, split payment. Mas o que é o split payment? Nada mais é do que o Pix do imposto. Na hora que você comprou a caneca e pagou o imposto, 3 dias depois, esse imposto está ou restituído para quem tem que receber de volta, através do cashback, ou creditado para quem tem que receber, no caso do Estado, no caso do município e no caso da União. Então, tentando colocar em palavras simples para as pessoas poderem entender, todo mundo diz assim, mas o nosso IVA é o IVA mais caro do mundo, desde que a gente não reduza a sonegação, desde que a gente não amplie a base de cobrança. E com a nota fiscal eletrônica, com o sistema de split payment, com a segurança jurídica e a redução do contencioso jurídico tributário, a tendência é que a carga tributária caia. E mais, nós fizemos a regressividade do imposto. Tiramos o imposto das pessoas que podem menos na água, no esgoto, na energia elétrica, no gás de cozinha, na internet, na telefonia móvel. Fizemos com que o cashback pudesse garantir o retorno para eles e, ao mesmo tempo, zeramos o imposto na cesta básica. Então, nós estamos vendo aí que os alimentos estouraram os preços, né? Laranja do ano passado para esse ano. Feijão também, senador. Feijão, arroz, enfim, os alimentos em geral tiveram um crescimento de mais de 40%. E boa parte desse crescimento tem impostos. A partir da implementação da reforma, que começará a ser implementada a partir de 2026, com apenas teste de sistemas e obrigações acessórias, e a partir de 2027 efetivamente a implantação, e até 2033 ela estará completamente implementada, a cesta básica não pagará mais imposto algum. Agora, senador, preciso falar mais um pouquinho sobre esse sistema tributário sancionado, que prevê aí o cashback, que é a devolução do imposto sobre consumo, CBF, sobre esses serviços essenciais aí como gás, energia elétrica e telecomunicações para as famílias de baixa renda. Como é que isso vai funcionar, senador? Toda família que estiver cadastrado no CadÚnico, ou seja, que tenha até meio salário mínimo de renda per capita familiar, terá direito ao cashback nesses produtos que você acabou de falar, que são serviços básicos, né? Além da internet e da telefonia móvel e da telefonia fixa. Então, todos esses produtos terão cashback. E as pessoas vão receber isso de volta em até 3 dias, o que é absolutamente fantástico. E na cesta básica, aí não apenas para quem é do CadÚnico, mas para todos os brasileiros, independentemente da faixa econômica do brasileiro, nós estaremos desonerados dos impostos na cesta básica. Então, haverá, obviamente, uma redução do preço dos alimentos.
a partir da implementação da reforma. E uma outra forma que vai acontecer, por exemplo, fralda. Fralda é algo que, seja para as crianças, seja para as parturientes, seja para os idosos, passou a ser um bem de consumo extremamente elevado. Eu sinto na pele isso, senador. Tenho um filho de quase 2 anos, com certeza o preço está elevado. Então imagina eu que tenho 3 netos indo para o quarto e tenho sogro, sogra, pai que tem 99 anos, meu sogro com 93, minha sogra com 84 anos, ou seja, esse é um bem de consumo que atinge fortemente aqueles que podem menos. Agora vai ter cashback. Então, as crianças que vão nascer vão ter fraldas mais baratas, porque vai ter cashback para aqueles que estão classificados no CAD único. E assim vai baratear muitos produtos da área de saúde, medicamentos, químicos cirúrgicos, que vão beneficiar não só a saúde pública, mas também vai beneficiar ao consumidor. Não haverá mais impostos na farmácia popular, não haverá impostos em várias linhas de cuidados da saúde, portanto vai melhorar, sem nenhuma dúvida, a questão do custo dos impostos de consumo para aqueles que podem menos. Agora, senador, enquanto a gente vai conversando sobre essa nova, essa novidade nesse novo futuro, a gente já recebeu aqui algumas mensagens, principalmente aqui do Israel Arteiro, ele que é lá do bairro São Jorge. Ele disse assim: senador, como você planeja atrair investimentos e gerar empregos no Amazonas, considerando as potencialidades da região em áreas como turismo, agricultura e mineração? Olha essa pergunta. Veja, tudo isso depende de uma infraestrutura. Então, por exemplo, mineração. O que é importante para a mineração? Ela precisa de porto para escoar. Vamos falar do potássio do Brasil, em Altazes. O que o potássio do Brasil precisa? Precisa de um porto ali na região do Rio Madeira, para que ele possa escoar essa produção. E precisa de quê? Precisa de gás, e aí o gasoduto tem que chegar até lá, e precisa de energia, porque eles vão precisar de muita energia e vão precisar de matriz energética. Portanto, infraestrutura é a forma que nós temos de poder atrair investimentos. Nós estamos, nesse momento, lutando muito, junto ao governo federal, para que o sonho da BR-319 finalmente seja realizado. Com certeza, eu acho que é um dos pontos mais esperados pelos amazonenses, senador. Então, hoje, diferentemente de 2 anos atrás, há 2 anos atrás, você não conseguia fazer uma viagem de Humaitá para Manaus em menos de 3 a 5 dias de viagem, dependendo do período do ano. A memória que eu tenho assim mais dramática na minha cabeça foi na pandemia, quando nós estávamos vendo os nossos irmãos morrerem por falta de oxigênio, por falta de planejamento na compra de oxigênio, enfim, e as carretas atoladas trazendo oxigênio para Manaus na BR-319. Portanto, se nós tivermos infraestrutura energética, infraestrutura de comunicação, infraestrutura logística, as hidrovias sendo dragadas. Nós estamos dragando nesse momento 6 hidrovias do Amazonas. Se as nossas estradas estiverem asfaltadas e se nós tivermos energia abundante e barata, nós vamos atrair a mineração, a petroquímica, nós vamos atrair as novas fronteiras econômicas para o Amazonas. E o turismo, que foi a pergunta do... Como é o nome dele? André Meirelles. Do André Meirelles. O turismo, nós precisamos trazer o turista até o Amazonas. Porque o turista quer conhecer a Amazônia. Eles são apaixonados por nossa floresta. Mas nós não temos voos. Nós precisamos de voos.
Então, hoje, nós temos que trabalhar intensamente para que os voos internacionais voltem para Manaus. Eu sou de uma época que, quando eu estava no governo, nós tínhamos voo para a Europa, nós tínhamos voo para os Estados Unidos diário, não só para Miami, mas para Orlando, para Atlanta. Nós tínhamos voos diários pela Copa. Nós tínhamos mais de 7, 8 voos internacionais. Chegou um momento que nós passamos a ter aqui apenas o voo da Copa e 3 a 4 vezes por semana. Como é que vai trazer turista para cá? O turista, se não tiver um acesso fácil, ele acaba se desestimulando. Então nós temos que ter, primeiro, acesso. E esse acesso é aeroviário. Nós precisamos atrair empresas que tragam turistas para Manaus. Além de trazer o turista para Manaus, nós temos que ter um roteiro para o turismo. Porque sem roteiro, o turista desembarca do avião, pega um hidroavião e vai pescar no interior, volta, pega o avião e vai embora. Portanto, nós precisamos criar um roteiro na cidade de Manaus para o turismo. Isso tudo, ainda hoje eu estive com o prefeito Davi Almeida e conversamos sobre vários temas, e um dos temas foi exatamente esse, a questão do roteiro para o turismo, né, que é fundamental, e a cidade de Manaus é o grande hub, o grande polo irradiador do turismo, seja do turismo de pesca, seja do turismo, do ecoturismo, que é o turismo contemplativo, e seja também o turismo interno, porque essa é uma outra fonte de riqueza importante. Presidente Figueiredo depende do turismo interno, Novo Airão depende do turismo interno e externo, Barcelos, Rio Preto, enfim, várias são as cidades. E nós temos um outro turismo que pouco é acompanhado pela mídia aqui da cidade de Manaus, que é o turismo no Alto Solimões, que entra por Leitícia e por Tabatinga. E Leitícia tem vários voos internacionais. Então, nós temos hoje um aeroporto em Tabatinga que tem condições para receber voos, mas nós não temos voos internacionais em Tabatinga. Então, o turista entra por Leitícia, na Colômbia, para vir conhecer a Amazônia do Alto Solimões. Então, portanto, nós temos muitas oportunidades no turismo que precisam ser aprofundadas, e naquilo que nós pudermos apoiar no Senado, eu sempre estou à disposição, porque creio que essa é uma das atividades mais adequadas para a geração de emprego e renda, tanto no interior quanto na capital. Com certeza esse tema ele traz pra gente um vislumbre do que pode se tornar o futuro aqui para nossa capital do Amazonas e principalmente também do nosso estado. Mas agora, senador, bora falar um pouquinho de política? Bora. Vamos lá então. O senhor declarou que será ali o candidato novamente ao Senado e aí deve enfrentar um dos adversários, que é o Wilson Lima, que está ali com a popularidade dele meio arranhada por conta de sérios problemas na segurança, na saúde pública. O senhor prevê uma disputa ali mais tranquila do que na passada, quando o senhor ali venceu por poucos votos o Luiz Castro? O que eu acho é o seguinte: cada eleição é uma eleição. Eu, que já tenho 43 anos na vida pública, posso dizer isso por experiência. Eu já ganhei, já perdi eleições, mas nunca perdi meu entusiasmo em querer fazer pelo Amazonas e querer fazer pela cidade de Manaus. Vamos ver a situação eleitoral no ano que vem, o que vai acontecer de verdade. Nós não sabemos se o Wilson vai renunciar de verdade para ser candidato ou não vai. O que eu sei é que com certeza teremos vários candidatos ao Senado. Eu sei que teremos alguns candidatos ao governo. O Omar está trabalhando muito. Nós temos uma parceria, eu, o Omar e vários companheiros que estamos trabalhando pelo fortalecimento do nosso estado. Recentemente, agora na eleição municipal, nós estivemos com o Davi e conseguimos fazer uma grande vitória, derrotando finalmente o candidato que achava que porque o Bolsonaro vinha aqui, botava a mão no ombro, estava tudo resolvido. Não é assim, não. É preciso fazer.
É preciso mostrar para o povo como é que são as soluções, os caminhos. Não basta alguém vir aqui e botar a mão no ombro. Portanto, nós vamos olhar essa eleição de 2026 com todo respeito a todos os candidatos e a todos os pré-candidatos. O Wilson Lima, obviamente, é um candidato em potencial e que eu tenho todo o respeito. Ele tem direito a disputar se ele renunciar ao governo, mas, obviamente, que terá que responder pelo bem ou pelo mal que fez ao longo desses quase 8 anos de governo que o Wilson implementou no estado do Amazonas. Então, só para reforçar, senador, um dos possíveis nomes aí para a eleição de 2026 é o senador Omar Aziz. Ele tem seu apoio para o governo do estado? Eu tenho um trabalho com o Omar que não é de hoje, né? Nós estamos trabalhando para trazer recursos para o Amazonas, nós estamos trabalhando com a bancada, e aí eu tenho que falar de toda a bancada do Amazonas para que a gente possa trabalhar. E o Omar está se colocando como um pré-candidato, né? Ele não é candidato, ele é um pré-candidato e nós estamos juntos. Vamos viajar pelo interior, e como também é importante dizer que tanto eu quanto o Omar estamos junto com o Davi, porque afinal de contas nós estamos nesse momento fazendo alguns programas extremamente importantes. Eu consegui com o presidente Lula, através do Minha Casa Minha Vida, nós estamos construindo o maior programa habitacional da história do município de Manaus, agora com o Davi. Nós estamos com 3.680 casas em construção nesse momento, tem mais 1.063 casas praticamente contratadas, está dependendo de uma desapropriação apenas para poder iniciar o contrato. Nós temos um bairro planejado que está dependendo apenas do pagamento da desapropriação para poder ser lançada a licitação, porque nós já temos 60 milhões empenhados à disposição da construção de um bairro planejado. A indústria da construção civil está aquecida, gerando emprego, renda na cidade de Manaus. Nós estamos investindo na infraestrutura da cidade. Agora mesmo a estrada da Ponta Negra foi toda recuperada com uma emenda minha como senador. A estrada do turismo vai ganhar uma terceira faixa do trecho ali da entrada do Alphaville, que era a entrada para a Casa do Amazonino, até a Ponta Negra, vai ter uma terceira faixa de cada um dos lados, porque hoje... Que acaba encurtando o tempo ali para você acessar a Avenida do Turismo. E para acessar também a estrada da Ponta Negra, porque são muitos os investimentos que estão acontecendo na Ponta Negra, há um adensamento, mas ao mesmo tempo, ainda hoje eu falava com o prefeito, nós temos recursos para sistema viário na zona norte da cidade, nós temos recursos para estradas vicinais na cidade de Manaus, ou seja, se você somar, eu consegui, junto ao governo do presidente Lula, entre habitação e emendas, R$1,5 bilhão de reais para a cidade de Manaus. O Omar conseguiu outros tantos milhões de reais para a cidade de Manaus. A bancada está trazendo esses recursos para a cidade de Manaus. E isso tem possibilitado a geração de emprego, de renda, melhoria na infraestrutura da cidade e o grande sonho, né? O novo porto da Manaus Moderna. Esse é um tema, sem dúvidas, que ele é muito bom e com certeza vai se tornar realidade. A licitação deverá acontecer entre o mês de fevereiro e março e nós esperamos poder iniciar a obra que já está no PAC. O presidente Lula já colocou a obra no PAC. O projeto está praticamente finalizado, está neste momento no DENIT, que é do Ministério do Transporte, que é administrado pelo MDB, pelo Renan Filho, que tem sido um grande ministro. É só olhar como estava a BR-319 como está, é só olhar como estava a 174 e como está, é só olhar como estava a BR-230 entre Apuí, o Maitá e o Maitá-Lábrea e ver como está. Nós estamos trabalhando na estrada de Boca do Acre até Rio Branco, ou seja, nós estamos fazendo um trabalho para que o Amazonas possa avançar.
tentando suprir a ausência, muitas vezes, do investimento do governo do estado, que lamentavelmente nos últimos anos não tem tido capacidade de investimento. Senador, muito obrigado por sua entrevista. Foi ótimo ouvir aí esse projeto. Eu que agradeço muito e espero poder prestar as informações ao povo do nosso estado, não só pelo nosso trabalho, mas pela reforma tributária, que representa para o Amazonas a garantia de que a Zona Franca será competitiva até 2073. Muito obrigado, senador. Eu que agradeço. 18 horas. Olha só, vamos continuando aqui porque a gente vai falar agora da situação dos 88 brasileiros que foram deportados dos Estados Unidos, que desembarcaram aqui em Manaus, né? E acabou aí escancarando denúncias graves de maus tratos durante aí todo o processo. E segundo os relatos, os passageiros sofreram agressões enquanto eles estavam ali algemados e também acorrentados por agentes americanos. O Vitor Gustavo da Silva, de 21 anos, contou ao programa Fantástico da Rede Globo que foi agredido por reclamar do calor intenso dentro do avião. Outro passageiro, que preferiu não se identificar, descreveu a humilhação de viajar com corrente nos pés, mãos e cintura, sem qualquer possibilidade de reação. Foram aquelas imagens, né, que circularam ali nas redes sociais, que mostraram os brasileiros sendo retirados do avião por uma rampa inflável e estavam algemados, né? Inclusive, a Polícia Federal determinou que as correntes elas fossem removidas ali assim que chegassem aqui ao Brasil, mas aí os oficiais americanos insistiram em recolocar os equipamentos até que o outro avião chegasse ali dos Estados Unidos. Situação terrível, hein, André? Negócio muito complicado, porque afinal são brasileiros, né, André? Isso mesmo, né? Então, esse caso aí reacende debates aí sobre a conduta de agentes americanos, o desrespeito aos direitos dos deportados e, claro, a postura do governo brasileiro em garantir condições humanas e justas para os seus cidadãos no exterior. Você está ouvindo 18 horas. Política. Olá, muito boa noite, Blink. Tudo bem com você, minha amiga? Vambora, boa noite. Boa noite pra você, boa noite, André. Boa noite. E hoje, né, Super Clube do Bolinha aqui à mesa, mas eu cheguei pra mudar isso. E boa noite pra você que tá com a gente na 100.7. Vamos falar de política? Vamos lá, Blink. Então, tô sabendo ali da nomeação do ex-presidente da Câmara de Vereadores de Manaus, o Caio André, pra Secretaria de Cultura, que foi bastante ali criticada pela classe artística do estado. A nomeação assinada pelo governador Wilson Lima não surpreendeu tanto assim, né, Blink? Uma vez que todos ali já esperavam que Caio André assumisse um cargo de destaque nessa gestão ali do Wilson Lima, não é mesmo? É isso. Caio André foi um dos que não conseguiu, né, retornar à Câmara Municipal de Manaus. Ele era vereador e presidente da Câmara Municipal de Manaus. Então, conseguiu esse feito, ao contrário, inédito, de não conseguir retornar, apesar de estar no cargo de presidente da Câmara Municipal de Manaus. E aí, houve um movimento ali para que ele fosse acolhido, já que não está com mandato, mas fosse acolhido em uma secretaria, e ele foi destinado para a de Cultura do estado. Mais um detalhe importante é que ainda não foi publicado no Diário Oficial. É sabido dessa nomeação. Eu conversei com o ex-vereador, ele me falou que foi o combinado, então, combinado com a gestão Wilson Lima, mas ainda não está oficial. Pelo menos até às 18h40 do dia de hoje, nada mudou ali no Diário Oficial. Eu dei F5 ainda agorinha, para não falar nada errado para você. E por enquanto ainda não está real oficial, digamos assim, mas esse nome ele já está cogitado, já foi combinado, como disse o ex-presidente da Câmara, Caio André. E aí, como você falou, houve sim manifestações, né, nas redes sociais, principalmente, falando que a cultura não é cabide de emprego. E aí muita gente fez comentários, teceu comentários nesse sentido de, olha só, a gente quer uma pessoa preparada para estar à frente da Secretaria de Cultura, e entende-se que Caio André não é um nome para isso. Fui conversar com Caio André sobre isso, saber, e aí, o senhor tem experiência? Por que a cultura foi o lugar onde o acolheram, né? Onde entenderam que o senhor caberia estar ali? E ele respondeu assim: eu sempre fui do samba. Fui advogado de um jornal e cuidava dos contratos dos bois, Garantido e Caprichoso. Eu tive um bloco de carnaval, eu fui empresário de banda de música, eu sempre apoiei os movimentos culturais
E entre outros. Então, essa é a justificativa de Caio André. Ele também falou assim: as minhas emendas, maior parte das minhas emendas estão destinadas ao esporte e à cultura. Então, essas características, esses trabalhos, enfim, ele entende que o credenciam a estar à frente da Secretaria de Cultura, mas lembrando mais uma vez, isso ainda não está oficializado no Diário Oficial. Portanto, até agora, ele é uma pessoa que foi cogitada para esse cargo, mas não é o secretário de Cultura ainda. Olha então, Blink, a gente estava vendo agora ali na redação, você fazendo as apurações da declaração de bens, que teve até ex-vereador dizendo que não tem qualquer patrimônio, né? Como é que tá o ranking aí de riquezas até agora? André, você que acaba de chegar de uma viagem riquíssima vai precisar participar de uma vaquinha, porque não tá nada fácil. Mas vamos começar pelos ricos, que a gente prefere. Os mais ricos, né? É porque só antes, bora explicar o que acontece. Quando você assume um cargo, um mandato, no caso aqui dos vereadores, ou mesmo municipal, né? Como prefeito, vice-prefeito, você precisa declarar os seus bens. E quando você sai desse cargo também, você precisa declarar os bens. Isso é por conta da lei, tá na lei orgânica do município. Então, por conta disso, a gente fica sabendo que tem que ser publicado no Diário Oficial, e foi no da Câmara do dia 24, mas que estava disponível hoje. Mais ricos, nós temos ali Diego Afonso com 3.900.000, é 900 e tanto, mas eu vou arredondar aqui para ficar mais fácil da gente ouvir e entender. Como a lista traz tanto vereadores quanto as pessoas do município, a gente tem Renato Junho com 3 milhões, o outro mais rico é Rodrigo Guedes com 2.900.000, quase 3 milhões também. Os desafortunados, nós temos ali R$0 para Sassá da Construção Civil, Márcio Tavares e Rodinei Ramos. O Sassá tá saindo e o Rodinei tá chegando, mas os dois, né, como eu falei, declara por conta de ou chegando ou saindo, você tem que declarar bens. É isso, a gente volta com mais informação amanhã. Então tá bom, Blink, só isso mesmo, né? Aí continua apurando lá que a gente quer saber mais daqui a pouco. Deixar. Com certeza esses bastidores são muito importantes, né, André Meirelles? Com certeza. Olha só, gente, a gente vai falar agora também com uma nova personalidade que vai chegar por aqui daqui a pouquinho. A gente vai falar daqui a pouquinho, André Meirelles, com o secretário municipal da Mulher, de Assistência Social e Cidadania. A gente vai falar daqui a pouquinho com ele sobre o que está acontecendo agora no nosso atual cenário. Mas, antes disso, roda a vinheta, meu amigo. 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. Kennedson, ele já está por aqui. Muito boa noite, secretário, para o senhor, né? Olha, o senhor está há poucos dias aí à frente do cargo, mas já começou acelerado, né? Entregou o Centro de Assistência Social, que é o CRAS União, ele foi entregue aí totalmente revitalizado. Só que também o senhor anunciou aí a construção de mais 3 novas unidades. Tudo isso é para esse ano ainda? Boa noite a todos, obrigado pelo convite. Então, nós entregamos agora, na semana passada, esse CRAS do bairro da União totalmente revitalizado, e nós temos um planejamento de expansão dos CRAS, dado a necessidade da cidade de Manaus. Só para você ter uma ideia, se a gente for obedecer os números padrões de atendimento, cada CRAS teria que, na sua região, teria que fazer um atendimento de 5.000 pessoas, né? Então, hoje nós temos CRAS que atende até 30.000, ou seja, precisa ter uma expansão, só que essa expansão, ela é muito onerosa, né? E a gente ultimamente, nos últimos anos, não teve mais habilitação pelo governo federal para construção de novos CRAS. Então a gente está fazendo o planejamento, aí nós vamos atacar nessa expansão que nós planejamos para o ano de 2025, justamente nas áreas onde são as áreas mais necessitadas, e o nosso planejamento é que a gente possa ampliar no bairro, na zona leste, zona norte e na zona oeste da cidade de Manaus, que tem crescido muito. Agora, secretário, a gente também sabe que o programa Prato do Povo, ele também vai ser ampliado. E aí hoje são 8 unidades servindo ali, cada uma 1.000 refeições, não é isso mesmo? Na verdade são 12 já unidades, nós temos 12 unidades do Prato do Povo. Então vai ser ampliado esse número? Nós temos na segurança alimentar,
nós temos dois equipamentos da SEMASC da Prefeitura de Manaus, que são os restaurantes populares O Prato do Povo, que inclusive são emendas parlamentares no ano de 2024 que eu destinei para a cidade de Manaus, onde a prefeitura o prefeito Davi Almeida pôde fazer 12 pratos, unidade do prato. E nós temos também as cozinhas comunitárias, que são totais de 6, que também passaram por revitalização no ano de 2024. Tem ainda no próximo mês agora de fevereiro, já na próxima semana, a gente vai inaugurar mais uma cozinha comunitária. E nós temos o planejamento de expansão também dos restaurantes populares do Prato do Povo, que é um programa na segurança alimentar, que é um sucesso na cidade de Manaus. Cada unidade serve 1.000 refeições de forma gratuita para a população que tem necessidade básica, que é de comer. Olha, secretário, hoje nós temos 2 problemas graves aqui, que é o abuso sexual infantil e, claro, as agressões às mulheres, né? E a gente quer saber como é que a sua secretaria vai atuar aí para combater isso, ou já está atuando, como é que está funcionando? Nós temos o trabalho na secretaria dos conselhos tutelares, né? Nós temos 10 conselhos tutelares na cidade de Manaus e a gente dá todo o apoio para que os conselheiros possam desempenhar a sua função, dentre elas a de combater, por exemplo, o abuso sexual de crianças. E também referente à questão das mulheres, nós temos um programa chamado, um equipamento da SEMASC chamado do Encaminhabas, que é um centro de acolhimento para mulheres vítimas de violência doméstica, aonde a gente, numa situação que a mulher, por exemplo, sai de casa por conta de vítima, até mesmo por medo, né, a gente faz o acolhimento, né, dessa mulher, e lá são feitas várias atividades, inclusive para que essa mulher possa até mesmo empreender, porque normalmente as mulheres, elas têm esse medo, esse receio, né, de sair de casa. Às vezes são dependentes financeiras do marido, justamente, né? Por conta da dependência financeira, e para que ela, é muito difícil que ela possa, no caso, dependendo da idade, até mesmo, né, ir para o mercado de trabalho e tal, e a gente dá todo esse atendimento, esse suporte. Esse número, infelizmente, é um número que é crescente, né? Ou seja, a gente poderia ter outros equipamentos e a gente está realmente trabalhando para que a gente possa dar cada vez mais condições para a população vulnerável como um todo na cidade de Manaus, seja criança, adolescente, mulher, idoso, PCD, e é o nosso trabalho da SEMASC. Com certeza, e esse foi um dos casos mais denunciados ali pro direito, né, pro número de denúncias dos direitos humanos, exatamente sobre esse tema, né. Agora, secretário, eu queria que o senhor falasse pra gente quais que são essas outras metas que o senhor tem para a SEMASC ali à frente desse ano. Vamos lá, vamos por pauta. Primeiro, a gente tem esse planejamento que a gente possa ampliar o número de CRAs na cidade de Manaus. Segundo, a gente quer também fazer a ampliação dos CREAs, que é um outro equipamento importante também para a questão do convívio das famílias nas diversas zonas da cidade de Manaus. Eu quero poder, e a gente tem um planejamento, isso é algo que o prefeito pediu que a gente pudesse fazer, e isso é um projeto que eu vejo como muito importante, e nós estamos na fase de planejamento para implementar, de poder levar ações de cidadania para as comunidades zona rural da cidade de Manaus. E aí nós temos comunidades ribeirinhas e nós temos também a comunidade por estrada. E hoje a zona rural de Manaus, ela não tem esses equipamentos por conta dessa expansão que é necessária. Então a gente quer fazer isso, acontece hoje através de mutirões, mas a gente quer que isso seja um serviço constante. Ainda na segurança alimentar, ampliar, né, como a gente já falou aqui, dos pratos do povo e da cozinha comunitária, e criar também o primeiro banco de alimentos da cidade de Manaus. Existe muita doações tanto de supermercados como de feiras, que sem o banco de alimentos a gente não tem como, por exemplo, acondicionar, armazenar, né, esses produtos, que eles possam ser tratados para que possam ser distribuídos para a nossa população. E também cuidar dos equipamentos de acolhimento. Nós temos vários atendimentos de acolhimento na cidade de Manaus, como por exemplo o SAICA, que é da criança e adolescente. Nós temos o Encaminhabas, que eu já falei aqui, que é de mulheres vítimas de violência. Nós temos o ARAL, que é também para os indígenas. E nós temos também o que a gente precisa também, que é referente aos albergues. E um outro ponto que é importante também, que a gente também tem trabalhado muito, inclusive hoje eu tive uma reunião com a Defensoria Pública, é sobre a questão das pessoas em situação de rua, né? Que hoje nós temos um centro POP,
que é o que faz o acolhimento durante o dia dessas pessoas que estão em situação de rua, que hoje ele funciona no bairro de Manaus, e o nosso planejamento e ideia, inclusive já acordado em Defensoria Pública, TJ, CDL, é que isso seja levado para o centro da cidade de Manaus. Nós estamos nessa tratativa muito em breve para que a gente possa anunciar. Enfim, são vários projetos, são várias metas aí da assistência social para a cidade de Manaus nesse ano. Agora, secretário, com certeza em relação a esse assunto sobre assistência social, essas pessoas que estão, por exemplo, no centro de Manaus, com certeza se trata mais do que apenas pessoas em situação de rua. Hoje em dia eu imagino que já seja algo de saúde pública. Muita gente precisa dessa ajuda. Conta um pouquinho sobre o que vai ser feito ali naquela localidade. O nosso planejamento é que a gente possa levar esse centro pop que funciona hoje no bairro da Aparecida para o centro da cidade de Manaus, muito próximo aonde tem a maior concentração dessas pessoas em situação de rua. Dentro desse centro pop, a nossa ideia, planejamento, é que a gente possa criar um CADES, que é um Centro de Apoio ao Desenvolvimento Social, para que a gente possa dar ali as condições para essa pessoa, que ela possa sair dessa condição, que ela possa empreender, até mesmo ser encaminhada, essa pessoa ser recuperada. Esse é um trabalho que a gente vai fazer nesse ano de 2025, e também nesse trabalho, dessa proximidade do poder público, da prefeitura, dessas pessoas, que a gente possa realmente conseguir mudar essa realidade que nós temos hoje, principalmente ali no centro da cidade de Manaus, que infelizmente ao longo do tempo isso foi cada vez mais aumentando, isso foi afastando as pessoas do centro. Os próprios comerciantes reclamam muito desse fato de nós termos ali várias pessoas em situação de rua, e a prefeitura está atenta, é uma determinação do prefeito que a gente possa atuar diretamente nesse problema e que a gente possa encontrar as soluções. Agora, a gente quer saber do senhor, como secretário municipal, como é que está sendo melhor agora para trabalhar, secretário ou deputado? Como é que está sendo agora como secretário? Na verdade, o executivo é totalmente diferente do legislativo, né? Eu tive aí 6 anos de experiência no legislativo, fui 4 anos deputado estadual e os últimos 2 anos estive como deputado federal. E agora eu estou numa nova missão no executivo, que é totalmente diferente. No executivo você tem realmente de fato ali o poder de agir, de fazer a execução, o outro lado da moeda. E a gente eu tô há poucos dias, hoje tem 27 dias de janeiro, 27 dias que eu assumi essa função como secretário. Parece que já se passaram 6 meses de tão intenso que é o seu trabalho, de tão intenso que são as agendas. Como você falou, a gente já fez a inauguração de um CRAS no bairro da União. Nós já fizemos 2 edições da ação social chamada Cidadania em Foco, que leva todos esses serviços da assistência social para os bairros e as zonas da cidade de Manaus. E está sendo assim, muito, muito, muito proveitoso para mim. Eu estou realmente muito satisfeito. E podendo contribuir com a cidade, e claro, a gente não deixa de também contribuir com o Estado, porque nós temos as emendas que já foram direcionadas no ano de 2025 para os municípios do interior, atendo praticamente todos os dias prefeito, vereadores, lideranças do interior, e a gente continua sendo um político que abre portas para as demandas do nosso estado lá em Brasília, e a gente continua. Agora eu tô posso dizer, com uma jornada dupla, porque a função de deputado federal, só não estou lá em Brasília nas votações, mas a articulação, o trabalho de articulação de deputado federal, ela permanece, e agora também nesse período aí do ano de 2025 como secretário da Secretaria da Mulher, Assistência Social e Cidadania. Secretário, muito obrigado pela sua participação aqui, por sua entrevista, sua participação ao vivo, falar sobre esses projetos. Com certeza são muito importantes para a nossa cidade. Agora, suas considerações finais. Obrigado, quero mais uma vez agradecer a Rádio Mix pelo espaço, dizer que a Semasc está sempre atenta das diversas situações que nós temos na cidade de Manaus envolvendo a assistência social. Nós temos um planejamento arrojado para o ano de 2025 para que a gente possa levar cada vez mais melhoria à vida desse cidadão que a gente atende, que é justamente o cidadão que tem mais necessidade, que depende mais do poder público. Então isso é importante o nosso trabalho, e a gente está aqui sempre à disposição e também pedindo também sempre ajuda na divulgação das diversas ações da Secretaria da Assistência Social nesse ano de 2025. Muito obrigado, secretário. Com as palavras aí, Saulo Viana, secretário da Secretaria de Assistência Social. 18 horas.
Olha, assaltos a ônibus em Manaus em 2004 chegaram a mais de 700. Foram em média 2 assaltos por dia nos coletivos aqui da capital durante o ano passado, né? O pior dia foi dia 13 de novembro, quando 4 ônibus foram assaltados em menos de 3 horas. Mas apesar disso, os números deste ano foram menores que os de 2023, quando quase 1.500 assaltos a ônibus foram registrados. A gente tem agora informações com a repórter Odineia Araújo. É isso mesmo, Odineia? Pois é, no total, em 2024, 715 assaltos a ônibus foram registrados aqui em Manaus. E como vocês falaram, é como se em média quase todos os dias, pelo menos 2 ônibus tivessem sido assaltados. Esses dados foram apresentados pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas e, segundo a Secretaria, o dia mais temido pelos usuários do transporte público aqui na capital foi no dia 13 de novembro do ano passado, principalmente usuários das linhas 026, 440, 640 e 560. Também em 2023 foi lançado o Núcleo de Repressão a Roubos no Transporte Público, justamente por causa do crescimento desses números. Tanto é que em 2023, no total, foram registrados mais de 1.300 assaltos, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Só que o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas, o Sinetran, diz que os números são bem maiores que esses. Os empresários dizem que em 2023 foram 1.499 coletivos assaltados aqui em Manaus e o prejuízo com esses crimes foi de mais de R$170 mil. Ainda assim, houve uma redução no número de assaltos a coletivos de quase 50%. O governo diz que a redução nos casos é resultado de maior policiamento na capital. Já o especialista em segurança pública, Amadeu Soares, que já foi secretário de segurança no Amazonas, relaciona a queda a uma ação mais focada nesse tipo de crime. O que a gente observou foi que uma maior atuação, intensificação das operações, mas especificamente a Polícia Civil começou a investigar os assaltantes, principalmente aqueles que têm maior grau de contumácia, né? Que mais intensificavam esses roubos. E aí a polícia começou a fazer a prisão desses camaradas e aí isso daí ocasionou essa forte redução. O Núcleo de Repressão a Roubos no Transporte Público, que reúne ações conjuntas da Polícia Militar e Civil para combater esses crimes, confirmou que isso ajudou a identificar melhor as quadrilhas que cometem esses roubos. Para Amadeu Soares, isso mostra que quando há foco e ação de inteligência, tem como reduzir os assaltos a coletivos em Manaus. A polícia deu uma intensificada aí nas operações, agora deu até uma parada. Mas o mais importante que foi feito foi a intensificação das investigações por parte da Polícia Civil em cima dos mesmos elementos que ficavam praticando esse tipo de roubo. Quadrilhas, etc, etc. Esses caras foram sendo presos e aí foi diminuindo a intensidade, e tá aí essa redução grande, o que demonstra que quando se quer resolver o problema, abre-se uma investigação, vê os causadores e retira esses caras de circulação. O indicador diminui e intensifica o policiamento para transmitir a sensação de segurança para a população. Então é isso. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Previsão do tempo. Olha, a previsão do tempo para amanhã, terça-feira, aqui em Manaus, é de tempo, né, nublado aí para esta terça-feira, sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite o tempo fica firme. A mínima é de 24 graus e a máxima de 30, com 83% de umidade do ar. Kennedson. E o Rio Negro continua diminuindo em ritmo de subida, onde ontem para hoje o rio ele subiu 8 centímetros, deixando o nível das águas no Porto de Manaus em 22 metros e 3 centímetros. Vale ressaltar que essa é a marca de 1 metro e 4 centímetros superior ao registrado na mesma data do ano passado, quando o Rio Negro atingiu o menor nível já registrado em mais de 120 anos de monitoramento. 18 horas. Seguimos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas.
Dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas apontam altos índices de assaltos em ônibus de Manaus. Os números oficiais mostram que foram nada menos que 715 casos registrados no ano passado. Os assaltos acontecem tanto nos ônibus convencionais do sistema de transporte municipal quanto nos do Distrito Industrial. Ou seja, os bandidos não dão trégua. De acordo com a Secretaria de Segurança, o número de assaltos a ônibus em Manaus caiu, mas com certeza não dá para comemorar. A média é de quase 2 casos por dia e em um assalto a ônibus, várias pessoas são vítimas. A cada ano, são milhares de trabalhadores que têm seus pertences roubados. Os bandidos preferem principalmente os celulares, os que custam caro. O medo impera e fica a percepção de impunidade dos bandidos, que continuam atuando. É preciso fazer mais para garantir a segurança e o direito de ir e vir das pessoas em Manaus. E as autoridades não podem deixar de ser cobradas. 18 horas. Chegamos ao fim então, Kennedson, boa noite. Você que está nos acompanhando, amanhã a gente está de volta, não é isso mesmo? É isso mesmo, André Meirelles. Boa noite a todos vocês e até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.